Olá, como você está? Espero que esteja bem e em paz. Hoje nós começamos a leitura de Gênesis aqui no nosso Café com Jesus. Isso é muito bom. Então, começando o livro de Gênesis, Gênesis 1, o primeiro que eu faço aqui é a leitura. O primeiro ato é a leitura, então, de Gênesis 1. Espero que você acompanhe e depois nós vamos refletir sobre o texto, certo? Então, vamos lá. Gênesis 1, o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. À parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Senhor, muito obrigado por esse tempo, pela leitura da Tua Palavra.
Louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Sua palavra é rica e queremos agora refletir sobre ela, pedindo a direção do Teu Santo Espírito para que nós possamos ter reflexões sadias, reflexões cristãs interessantes, Pai, que nós possamos aqui crescer na nossa caminhada cristã aqui no Café com Jesus. Nós pedimos assim, oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. Gente, então, Gênesis é um livro dessas origens e fundamentos. O seu nome, derivado aí do grego, significa precisamente origem ou nascimento. No original hebraico, a palavra é Bereshit. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou, né? E Bereshit, então, é a primeira palavra do texto. Ele não apenas abre o Pentateuco, Gênesis, 5 livros que nós sabemos da lei, mas estabelece a base teológica para toda a Bíblia. Então aqui, para uma introdução mais sólida do capítulo 1, antes de mergulhar no capítulo 1, vamos tentar trabalhar aqui sobre o livro de Gênesis e vamos dividi-lo em 2 grandes blocos aqui para a gente compreender um pouquinho disso. Bom, nessa fase então ali dos capítulos 1 que nós lemos hoje até o capítulo 11, o foco é a humanidade como um todo. O texto vai lidar então com questões que são universais, que são existenciais. Por exemplo, o capítulo 1 que nós lemos hoje, o capítulo 2 de amanhã, a afirmação é de que o universo não é fruto do acaso, mas ele, na verdade, é a criação de um Criador maravilhoso com um design inteligente e amoroso desse Deus Criador. Depois, no capítulo 3, logo mais, a gente vai ver a entrada do pecado aqui e do sofrimento do mundo, fazendo com que haja uma ruptura da relação entre criatura e criador. Criatura e criador. Nesse sentido, é o capítulo 3. Depois, mais adiante, a gente vai perceber, dos capítulos 6 aí para diante, o julgamento divino sobre a maldade humana e a preservação da vida através de Noé. Vamos trabalhar, vamos refletir também sobre Noé no futuro, estabelecendo então aí uma aliança de preservação. Também vamos ver a Torre de Babel, vamos conversar sobre ela no capítulo 11, em que a dispersão das nações e a confusão das línguas mostram as consequências desse orgulho humano. Aí dos capítulos 12 até os 50, até o final, o foco então ele vai se estreitar. Deus vai escolher uma família específica para que através dela ele possa abençoar todas as nações da terra. E a narrativa vai girar em torno de 4 gerações principais que nós conhecemos muito bem. Abraão, pai da fé e é o início da aliança também. Depois nós temos Isaac, que é o filho da promessa, e Jacó, né? Depois Israel, a história da providência divina que leva o povo para o Egito, preparando o cenário para o êxodo. Jacó, aquele que luta com Deus, aqui houve só esse deslize, mas Jacó é aquele que luta com Deus e que dá origem, então, com o nome de Israel, às 12 tribos. E aí temos José, aí então, aquele que é a história da providência divina, que leva o povo, então, para o Egito, preparando o cenário para o êxodo. E aí o que a gente pode compreender é que aqui a gente precisa ter a seguinte informação. Sobre Gênesis, nós vemos que trata da soberania de Deus. Essa soberania é o quê? É que Gênesis apresenta um Deus que está acima da própria criação e que fala e as coisas passam a existir. O verbo se transforma. Deus é o Senhor da história, agindo tanto no cosmos quanto nos detalhes da vida de uma família. Depois nós temos a aliança, que aqui no hebraico é o Berit. O livro, então, ele é tecido por promessas. Deus se compromete com o ser humano apesar de... Deus se compromete com o ser humano apesar das suas falhas. A fidelidade de Deus é o contraponto aqui constante à infidelidade também constante do homem, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, isso demonstra a fidelidade de Deus, essa aliança que Gênesis aqui nos revela, essa aliança divina e o compromisso de Deus em manter a sua palavra, fidelidade a toda prova, o que muitas vezes não acontece com o homem. E depois nós temos a questão da bênção e da maldição. O contraste entre a vida sob orientação de Deus, aí no Jardim do Éden, e as consequências de se afastar dessa orientação. O livro termina então com a morte de José lá no Egito, mas traz a esperança de que Deus visitaria o seu povo para cumprir a promessa feita então lá aos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó
e José. Então é essa, né, o pano de fundo aqui de Gênesis nesse primeiro momento para você saber e acompanhar conosco. Bom, ao iniciar o capítulo 1, né, a gente pode dizer que ele é uma espécie de um hino da criação. Enquanto o restante do livro vai focar em nomes, linhagens, conflitos humanos, esse primeiro capítulo, na verdade, é uma declaração solene de que tudo que existe pertence a Deus. E foi declarado por Ele próprio, olha só, como muito bom. Deus teve imensa satisfação com o que Ele havia criado, com o que Ele havia feito. E isso é o cenário perfeito antes de a história humana, com toda a sua complexidade, começar a se desenrolar. Então, o primeiro capítulo de Gênesis que nós estamos vendo aqui é um dos textos mais estruturados e poéticos da Bíblia, apresentando então a criação do universo de uma forma organizada e de uma forma ritmada. A narrativa utiliza a escritura dos 6 dias de trabalho e 1 de descanso, dividindo-se então em duas grandes etapas, a formação dos espaços e o preenchimento desses espaços. Eu vou te mostrar depois, aguarda um pouquinho aí. De qualquer maneira, os versículos, né? Vamos separar por versículos, vamos lá. Dos versículos 1 até o 2 que nós lemos aqui, nós vamos ver que existe o Deus Criador, o Deus transcendente. O estado inicial é descrito então como sem forma e vazio, amorfo, e com o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Depois nós temos os versículos 3 a 5, que vai dizer respeito à criação da luz através da palavra divina, a instituição do ciclo dia e noite, haja luz. E depois nós temos aqui também o segundo dia, nos versículos 6 a 8, a criação do firmamento, do céu, para separar as águas de cima das águas de baixo. Depois, o terceiro dia, do versículo 9 até o 13, a separação entre a porção de terra, a porção seca, e os mares. O surgimento da vegetação, plantas que dão sementes, segundo a sua espécie, certo? E aí temos o quarto dia, dos versículos 14 ao 19, que é a colocação de luminares no céu, as estrelas, sol, lua, para governar o dia e a noite, e para servirem de sinais para as estações, para os dias, para os anos. Temos também o quinto dia, dos versículos 20 até o 23, em que há a criação da vida animal, ali nos mares e no ar. Deus os abençoa, então, para que sejam fecundos e que possam se multiplicar. E depois temos, a partir do versículo 24 até o final, o sexto dia, em que há ali a criação dos animais terrestres, gados, animais selvagens e seres que rastejam. E depois nós temos o ápice da criação, em que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, com o mandato de dominar e cuidar da criação. Agora nós temos uma dúvida, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Um dos textos mais aqui debatidos do Antigo Testamento, aqui em Gênesis 1:26, em que ele fala, na verdade, dessa maneira, né? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja só, ele não fala, vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele traz essa informação para nós. E o que a gente pode ter aqui nessa questão dessa interpretação, quando ele fala façamos e quando ele diz a nossa semelhança? É porque existe aqui várias teorias, né? Uma delas aqui, uma interpretação principal aqui que a gente tem, é justamente de que isso seria um prenúncio ou uma semente doutrina da Trindade. Embora a revelação plena do Pai, Filho e Espírito Santo ocorra no Novo Testamento, Gênesis 1, de certa maneira, já apresenta o Espírito de Deus pairando sobre as águas, nós vimos aqui no versículo 2, e também o Filho como a palavra criadora, disse Deus. Então, o nós reflete o quê? Essa comunhão eterna entre a unidade dentro da própria divindade, essa sintonia que há. Depois nós temos aqui outra interpretação que é a da pluralidade da majestade. Alguns estudiosos sugerem que Deus está usando aqui o plural majestático, como reis que, por exemplo, diziam, nós somos aqui muito bons e tal, para indicar uma certa autoridade, uma certa ampliação desse poder, né, sobre toda uma coletividade. No entanto, essa forma gramatical ela não era comum ali no hebraico antigo, né, dessa maneira. Então, isso fica um pouquinho com menos força. Também temos aqui a corte celestial, em que há interpretações de que Deus estaria falando com os anjos. Contudo, o texto aqui vai dizer para a gente que o
homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem de anjos. Então, ganha força a teoria, a interpretação da revelação da Trindade, em que isso é uma semente da doutrina da Trindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, façamos eles em perfeita sintonia, o Deus triuno aí criando. Então, nesse sentido, representa, né, o façamos, e a gente segue firme aqui na nossa leitura. Depois, aqui para os versículos 29 e 30, em que Deus designa as plantas para alimento. Mas espera aí, Deus impôs à humanidade um regime vegano? Bem, ao analisar aí o texto bíblico de Gênesis, o que a gente pode interpretar? A gente pode pensar que a resposta ela deve passar por uma distinção importante entre o plano original na criação e as concessões que foram feitas posteriormente, inclusive na própria narrativa bíblica. Veja só, a dieta original ali no Éden, então, ali conforme nós vimos em Gênesis 1, 29, aqui o versículo, nesse projeto inicial, então, da criação, o que acontece? Logo após a criação do homem e da mulher, o texto indica que a dieta prescrita era estritamente baseada em plantas. Então, disse Deus, vamos lá ler o versículo 29. Então disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimentos para vocês. Bom, nesse estágio não há menção ao consumo de carne. O texto sugere um estado de harmonia tamanho onde não havia morte ou predação de animais. E tanto os seres humanos quanto os animais, aqui no versículo 30, se alimentavam do quê? Da vegetação. Teologicamente, muitos estudiosos chamam isso de um ideal edênico, ou seja, um ideal lá do Éden, ideal edênico. Guarda essa palavrinha apenas para conhecer. Quando ouvir falar ideal edênico, você vai lembrar dessa questão do veganismo ali do Jardim do Éden. Bom, aí o que acontece? Veja só. Se nós continuarmos a nossa leitura lá em Gênesis, principalmente lá no capítulo 9, versículo 3, a imposição ou permissão para o consumo de carne vai surgir, sabe quando? Após o dilúvio. Aí, num novo contexto da história humana, depois que o homem, né, saiu por liberalidade do Éden, por conta do pecado, então Deus vai estabelecer uma nova diretriz, então, para o Noé e para os seus filhos. E aí você vai ver ali em Gênesis 9, 3... Dito o seguinte, tudo o que vive e rasteja será alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. A partir desse momento, então, o que a gente consegue compreender? Que a dieta humana ela é expandida. Basicamente, isso é interpretado como uma adaptação de Deus a uma nova realidade de um mundo marcado pela vontade do homem, né? Deus respeita o domínio, a pessoa ter ali a sua vontade, e representa então a queda e o pecado, onde a harmonia original do Éden foi rompida. E isso para nós é importante perceber então que essa questão de veganismo ou de comer carne é muito mais uma questão de escolha pessoal. De qualquer maneira, o que a gente precisa compreender é o seguinte, que embora o consumo de carne tenha sido permitido a partir de Gênesis 9, o mandato de dominar sobre a criação lá de Gênesis 1, 28, nunca foi uma licença para uma exploração cruel, desmesurada, né? Porque na ética bíblica que a gente tem, o domínio é visto como uma mordomia ou cuidado responsável, a questão da autossustentabilidade que nós temos que preservar nesse sentido, muito embora a gente veja muitos excessos por aí. De qualquer maneira, como humanidade complexa, a gente só está aqui refletindo e trazendo informações para vocês poderem aí amadurecer a sua questão bíblica, né? A sua questão também teológica, e desse conhecimento aprofundado. Então, nesse sentido, o que acontece é que, sim, no plano ideal da criação, o regime era vegano, era herbívoro, mas Deus não impôs o veganismo como uma lei perpétua para a humanidade, pois Ele mesmo autorizou, então, o consumo de carne em Gênesis 9. E aí o que acontece é o seguinte, a escolha alimentar que você tenha hoje, né, não sei qual é a sua opção, eu gosto muito de carne, sou meio carnívoro, mas também gosto de salada, né, também é muito gostoso. Mas dentro de uma visão cristã equilibrada, costuma ser tratado então com uma questão de liberdade individual, consciência ética e cuidado com a saúde e com o meio ambiente também. Então aí você tem essa visão nesse sentido, e agora a gente passa a perceber aquilo que eu falei para vocês, de que existe uma lógica
de ordem e progressão na criação. Sabia disso? Quando eu falei ali para você dessa questão dos ambientes, né? E também do conteúdo, vamos tentar entender? Veja só, nós vamos comparar aqui o primeiro dia com o quarto dia, o segundo dia com o quinto dia e o terceiro dia com o sexto dia, como se fosse uma interligação. Então, primeira vez, o que a gente tem aqui? A gente tem na questão formativa de Deus, no primeiro dia, a separação entre luz e trevas. O tempo, certo? Aí você vai ver isso nos versículos 3 e 5, e depois no quarto dia, o que você tem? O contraponto disso, que é a criação dos luminares, certo? Então a questão do preenchimento desse aspecto formativo, os luminares para marcar o tempo, o sol, a lua, as estrelas, isso em primeiro e quarto dias, ali dos versículos 14 e 19. Depois, no segundo dia, a gente tem a expansão das águas, o espaço em si, dos versículos 6 e 8, que contrabalanceia com o quinto dia, que vai dizer respeito às aves e os animais, marinhos e os peixes. Então, a expansão das águas, o espaço em si, e são os habitantes do céu e do mar, ali no quinto dia, dos versículos 20 ao 23. Depois, nós temos no terceiro dia, a terra seca e a vegetação, o ambiente ali formativo sendo formado, nos versículos 9 e 13. E depois, no sexto dia, contraponto do terceiro, nós temos ali os animais terrestres e o ser humano, então, criado, os habitantes da terra. Veja só que legal esse comparativo que tem para mostrar que Deus cria os ambientes, a forma, e depois, nos 3 dias seguintes, Ele cria os habitantes desses ambientes, o conteúdo desses ambientes criados por Ele, a forma, esses ambientes base. E olha só que interessante, né? Mas isso também a gente consegue tirar do texto o quê? Na nossa caminhada aqui que nós estamos indo, é o seguinte, que ao longo do capítulo a gente consegue perceber fórmulas que são repetidas, reforçando essa autoridade divina. Primeira coisa que acontece, são 5 comandos. Comando, execução, avaliação, temporalidade e perfeição. Vamos ver cada um deles. O comando, disse Deus, a criação ocorre pela palavra. E você vai vendo isso se repetindo. A execução, e assim foi, e assim aconteceu, e aí tudo ficou bom. A avaliação, né? E viu Deus que isso era bom, terceiro aspecto. E depois a temporalidade, passaram-se a tarde e a manhã. E depois temos o quinto elemento, a quinta fórmula, né, que se repete. No encerramento do sexto dia, dos demais já ficou bom. E depois, no sexto dia, e viu que Deus, que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E isso, na verdade, a gente vai ver essa mudança, né, porque nos versículos 10, 18 e 25, e viu Deus que isso era bom. E depois ali no versículo final, 31, e viu tudo, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mudou aqui. O que aconteceu? Bom, por que a repetição do ficou bom? A repetição do e viu Deus que era bom não é, na verdade, um mero recurso poético. Ela tem funções que são teológicas e estruturais. Primeiro é a afirmação da bondade da matéria. Por quê? Porque diferente de algumas filosofias antigas que viam o mundo material como mal, como inferior, que a alma é que tinha um valor sobrenatural, inclusive tinha que fazer uma divisão disso, Gênesis aqui está enfatizando que a criação física é inerentemente boa e é querida por Deus, é amada por Deus. Afinal, foi Ele que criou. Depois nós temos a aprovação do arquiteto. Funciona como se fosse um selo de inspiração. Sabe aquele foi testado e aprovado. Deus avalia cada etapa e confirma que ela cumpre perfeitamente o propósito para o qual foi desenhada. Olha só, cada etapa aí sendo feita e sendo aprovada pelo Criador. Que lindo, né? E depois temos a questão da harmonia e da ordem, em que a repetição cria um ritmo que reforça a ideia de um Deus, que é um Deus que gosta de ordem e que traz beleza para o caos. Olha só que legal. E depois, no versículo 31, após a criação do homem e a conclusão de toda a obra, a avaliação sobe de tom. Tipo assim, não ficou bom, ficou muito bom, ficou excelente, ou ficou muito mais que excelente, né? Então, nesse sentido, o que acontece é que a gente vai perceber que a resposta mais precisa sobre tudo isso é que é sobre o conjunto harmonizado pelo homem. No sexto dia que Deus cria, que fala esse elogio, né? Esse elogio superlativo, inclusive maior do que os anteriores. É porque é o seguinte, o homem, ele é a coroa da criação. Veja só, sem o homem, o que aconteceria com o palco?
Ele estava pronto, maravilhoso e tal, mas faltava quem? Faltava o protagonista, que reflete essa imagem do Criador. E então, nesse sentido, a presença do ser humano vem completar aqui o sentido da criação. Depois, vamos ver que o muito bom refere-se, na verdade, ao tudo, né? Em hebraico chama-se kol. E é a percepção de que a engrenagem agora, ela está completa. A criação não é mais uma coleção de coisas que são isoladas, tal, de um lado para o outro. Não, é aquele caos que foi ordenado e é tudo um sistema, um ecossistema integrado, funcional e esteticamente perfeito sob a gestão humana. O próprio corpo humano já demonstra essa sabedoria, essa maravilhosa graça, né, divina, criação divina em que nós temos todas as funções aqui funcionando, cada lugarzinho aí, seu dedo, né, seu pé, a mente, o coração e assim por diante, tudo isso de forma ordenada, inclusive também no próprio universo criado por Deus. E depois, para a nossa teologia prática, isso nos ensina o quê? Que a nossa presença no mundo deve servir para manter esse muito bom. O homem não foi criado para ser, digamos assim, um explorador solitário, mas sim o zelador. Lembra daquela função de mordomo? E nós temos que fazer com que a bondade de Deus seja, então, visível em toda a terra. E aí o muito bom, então, é a celebração dessa paz, desse shalom que nós temos aqui entre nós, entre o Deus, o homem e a natureza. Nós precisamos compreender e lutar para que isso seja trazido à tona a todo momento. Essa deve ser a nossa missão, levar a bondade de Deus a todos os cantos, e eu espero, então, agora finalizando aqui a nossa leitura e a nossa reflexão, que o seu desafio para hoje seja esse, de levar essa bondade divina, essa maravilhosa criação e olhar para o céu, olhar para onde você está, para a sua realidade, ver que as coisas bonitas que Deus criou e achar beleza nas coisas mais simples, porque esse nosso Criador teve todo o cuidado e teve toda a sabedoria de somente que cabia a Ele para poder realizar tudo isso. Então, eu sou o fruto dessa beleza, você é o fruto dessa beleza. Que nós acreditemos nisso e que nós semeemos a bondade por onde formos. É isso, obrigado pela conversa. A gente se fala na próxima vez. Até mais.